Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o último conteúdo aí da nossa disciplina, né, de comércio internacional, que é os Incoterms. Os Incoterms, eles foram criados pelo ICC, que é a Câmara do Comércio Internacional, e a gente tem uma versão bem atual aí dos Incoterms, que são os Incoterms 2020. Até o ano passado, a gente tinha a versão dos Incoterms de 2010. E aí agora a gente está com essa versão bem atualizada dos Incoterms 2020. A gente vai ver mais algumas características deles aqui nessa aula. Os Incoterms é a abreviatura do termo em inglês. Como tudo praticamente que a gente vê aqui em comércio internacional, vem do inglês, né? Porque geralmente são coisas que se adaptam a vários países, então a maioria tem aí como nomenclatura na língua inglesa. O significado, né, vem do International Commercial Terms, que em português significa termos internacionais de comércio. Mas geralmente a gente se refere a eles desse jeito mesmo, como Incoterms. O que os Incoterms definem, né? Eles definem os direitos e as obrigações de quem está exportando e de quem está importando. Na verdade, gente, é como se fosse a definição de regras contratuais, de até onde vai a responsabilidade minha, por exemplo, que estou exportando um determinado produto, ou e até onde vai a responsabilidade da pessoa de quem eu estou comprando. Em todos os âmbitos, tanto com relação ao seguro, com relação ao frete, onde que a gente vai fazer a entrega. Porque assim, quando a gente fala do comércio internacional, entra em discussão várias nuances relacionadas à logística desse produto sair aqui, por exemplo, do meu armazém até ele chegar lá no destino da pessoa que está comprando lá no outro país. Então, por exemplo, suponhamos que eu sou produtora de café. Então, o café ele tem que sair aqui da minha fazenda, ele tem que entrar no caminhão, desse caminhão ele tem que ser direcionado para um porto, lá no porto ele vai parar no armazém do porto, ele vai passar pela alfândega, depois ele vai ser embarcado no navio ele vai ir né, até lá num porto de outro país, naquele outro país ele vai ter que ser desembarcado, ele vai ter que passar pela alfândega daquele país, ele vai ter que ser transportado novamente em outro caminhão, para aí sim ele chegar ao destino do meu cliente. Muitas vezes aí ainda tem alguns intermediários, ainda vai passar por uma distribuidora tal. Então, assim, tem vários processos. E quem que é responsável por pagar esse custo? O custo desse frete, o custo das despesas aduaneiras, das despesas portuárias, quem que vai pagar o seguro, quem que vai se responsabilizar caso tenha algum tipo de acidente com essa carga. Então, todas essas questões, elas são definidas pelos Incoterms. Então, a gente tem 11 Incoterms, cada um desses Incoterms fala direitinho, ó, nesse Incoterm aqui, o exportador, né, o comprador, vai ter a responsabilidade e vai arcar com os custos até tal local de entrega do produto. Nesse outro Incoterm, vai ser diferente. Então, cada Incoterm vai ter uma legislação específica e vai falar de quem que é né, responsabilidade por aquela carga. Então, quando a gente está fazendo um comércio, quando a gente está fazendo uma negociação que envolve, né, o comércio internacional, o comércio entre os países, de antemão já é se acordado qual Incoterm vai ser utilizado. Então, se a gente falar assim, a gente vai utilizar um Incoterm FOB, que é um dos mais utilizados. Então, eu já vou saber o que eu vou ter que arcar e a pessoa que está me comprando ou a pessoa que está vendendo também vai saber o que ela vai ter que arcar, certo? Não fica tudo em pratos limpos, né? Então, continuando aqui, como eu falei, são as regras, né, que vão determinar quem que vai arcar com esses custos. Além do mais, o que acontece? Depois que você assina o Incoterm, eles ficam agregados aí aos contratos de compra e venda das mercadorias e passam a ter força legal. Isso aí, gente, né, força a pessoa, força a empresa, né, a indústria, a cumprir realmente as regras, porque tem força legal, tem força de legislação aquilo que eles estão assinando. Os objetivos dos Incoterms, né, eles foram criados aí principalmente, gente, para isso aqui, ó, para regular as condições de compra e venda e padronizar as nomenclaturas e os procedimentos. Porque assim, a gente
já comentou em outros momentos da nossa disciplina, que quando a gente fala de comércio internacional, a gente tem uma diversidade muito grande. Diversidade de culturas, de maneiras de se comportar diferente que influenciam numa negociação, né? A cultura, por exemplo, do Japão e de alguns países orientais é completamente diferente da cultura nossa. Né? E isso aí, na hora que você vai fechar o negócio, que você vai entrar em acordo com relação a determinados itens, pode ser uma dificuldade. Quando a gente tem o Incoterm e tem ali pré-determinado o que é responsabilidade de cada um, isso simplifica muito essa negociação, certo? Então, os objetivos dos Incoterms é justamente simplificar esse processo, né? Então, eles vêm para definir com uma certa precisão quais são as condições de entrega, né, dos bens e qual que vai ser o momento de transferência dos riscos daquela carga que está sendo transportada e transferência também das responsabilidades, né? Então, eu estou entregando o meu café, eu deixei meu café lá dentro do navio. Agora, a partir daí, a responsabilidade vai ser sua de quem está comprando, né? Eu já cumpri minha parte. Se o navio naufragar, se acontecer alguma coisa, se a carga perder, se roubarem a carga, o problema, teoricamente, não vai ser meu mais, vai ser da pessoa que está comprando, por exemplo, né? Além do mais, um dos objetivos dos Incoterms é definir exatamente quais são os custos que estão embutidos ali em cada um dos termos, promover a harmonia nos negócios internacionais a partir da interpretação precisa dos termos, porque assim, uma vez que o Incoterm já está ali pré-estabelecido, não tem por que eu entrar em desacordo com uma pessoa que eu estou negociando, sendo que aquele Incoterm vai valer para qualquer tipo de comércio. Né? Porque o Incoterm, gente, ele é utilizado para qualquer tipo de comércio que tem entre os países. Então, assim, isso facilita e minimiza as brigas, né? Assim, as discussões que possam ter dentro de uma negociação de um contrato. Além do mais, né, o objetivo é viabilizar os contratos realizados entre partes domiciliadas em países diferentes, como eu falei, né, com legislações, com usos, costumes, culturas completamente diferentes, além de definir as responsabilidades e os riscos, minimizando isso daqui, gente, minimizando então os conflitos e as disputas aí comerciais. Aqui a gente tem uma pequena historiazinha dos Incoterms. Em 1923, né, a ICC, como eu falei, né, a Câmara do Comércio Internacional, realizou um estudo dos termos comerciais mais usados, verificando aí os problemas aí na interpretação desses termos. Em 1928, teve um segundo estudo de regras dos Incoterms, e eles tentaram fornecer algumas informações para dar maior clareza nos acordos comerciais. Isso na época lá em acordos de mais ou menos uns 30 países. Depois, em 1936, nasceu, né, os Incoterms da maneira como a gente conhece hoje. Então, a ICC ela publicou a primeira versão, na época eram 6 Incoterms, e foi a primeira vez na história que teve esse esforço global, né, mundial, para padronizar as práticas de comércio internacional, porque até aí todo mundo negociava do jeito que achava melhor. Não tinha nenhuma regra que os países tinham que seguir. A partir daí, começou esse esforço global para que todos os países fizessem acordos da mesma maneira. E no início, os Incoterms eram só relacionados aí ao transporte marítimo. Aí depois a gente teve 1953, que teve uma revisão dos Incoterms depois da Segunda Guerra Mundial, e aí passou a incluir então o transporte ferroviário, que antes não tinha. Depois, em 1967, foi lançada a terceira edição dos Incoterms, e aí eles incluíram 2 novos termos. Depois, em 76, a gente teve a quarta edição, e foram incluídos outros termos e algumas diferenciações específicas para o transporte aéreo. Depois, a gente teve lá em 1980, foram adicionados outros termos mais específicos para levar em conta a utilização dos containers, que começou a ser muito utilizado aí a partir da década de 80. Depois, em 1990, a gente teve a versão dos Incoterms 1990,
que foi uma atualização, na verdade, do que a gente já tinha lá em 1953, com as práticas mais modernas aí, ocorridas aí no comércio internacional. E já considerando aí a troca de dados eletrônica, tá? Embora, assim, mais ou menos essa época mesmo que começou aí o efeito da globalização, né? Justamente pelo advento das tecnologias. Depois a gente teve a versão dos Incoterms 2000, que teve algumas mudanças relacionadas à postura de entrega dos produtos. Aí, gente, a gente estava com a versão utilizada até o ano passado, que era o Incoterms 2010. Inclusive, até o material que eu usava nessa disciplina era todo cheio de figurinha, tudo desenhadinho, certinho com os Incoterms 2010. Como mudou, eu ainda não consegui nenhum site em português, nada que tivesse todos os desenhos bonitinhos para mostrar para vocês. Se a gente procurar, a gente vai achar muito material aí dos Incoterms 2010, com os desenhos do navio, tudo certinho. Porque ficou vigente aí durante 10 anos, né? E eram os termos. Agora, a partir desse ano, então, a gente tem a versão dos Incoterms 2020, onde a gente teve alteração na nomenclatura de um Incoterm e algumas outras questões relacionadas à cobertura de seguro e de frete e alguns detalhes específicos dentro de cada Incoterm. Né? E a gente vai ver cada um, gente, não estou falando os nomes aqui, porque a gente vai ver cada um ao longo aí da disciplina, da aula, na verdade, né? Aqui, gente, a gente tem a divisão dos Incoterms. Eles são divididos em 4 grupos diferentes. A gente percebe o grupo pela letrinha de início aqui do Incoterm. Esses nomes aqui, ó, EXW, FCA, FAS, isso aqui são as siglas. A letrinha que começa aqui, ó, a letrinha E, significa que ele faz parte do grupo E. O grupo E é aquele Incoterm onde o produto, na verdade, as responsabilidades elas vão estar específicas ali quando o produto ainda está lá no local de saída, né, no local de origem. A gente tem os Incoterms que começam com a letrinha F, que fazem parte do grupo F. O grupo F é quando eu ainda não estou considerando o transporte principal do meu produto, é só o transporte entre a fábrica, a origem, até chegar no porto. Todos os Incoterms que começam com a letrinha C, eles fazem parte do grupo que leva em consideração o transporte principal. Esse main carriage é transporte principal, que geralmente considera que eu vou estar levando em conta aí os custos referentes ao transporte principal. Pode ser o navio, pode ser a ferrovia, pode ser o aéreo, né? O comércio internacional, o meio mais utilizado ainda é realmente o marítimo. E a gente tem o último grupo, que é o que começa com a letra D, que aí leva em consideração que eu já passei por todas essas fases aqui e, teoricamente, eu que estou, por exemplo, entregando o produto, vendendo o produto, eu vou arcar com custos, além do transporte principal, com alguns custos específicos lá no país de destino do meu produto. Então, esses são os 4 grupos que a gente tem aí dos Incoterms. Uma outra subdivisão, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem 7 Incoterms que podem ser utilizados para qualquer tipo de transporte, tanto para o aéreo, tanto para o rodoviário, quanto para o marítimo, para o ferroviário, que são todos esses aqui, o Ex-Works, o Free Carrier, o CPT, o CIP, o DAP, o DPU, esse aqui que é o novo, tá, gente? Que não tinha antes no Incoterm 2010, que tem agora, o DDP. Já esses outros 4 Incoterms aqui, eles são específicos para o transporte aquaviário, que é o FAS, o FOBS, o CFR e o CIF. Aqui mais um detalhamento dele, na verdade é a mesma tabelinha dali de trás, só que aqui a gente tem mais algumas informações para a gente já ir acostumando aí com essa questão aí dos Incoterms, tá? O Ex-Works, então, Ex-Works, teoricamente, tem a ver com aquele produto que foi disponibilizado ali na fábrica, e aí, quando a gente pensa nos Incoterms, gente, vamos pensar assim que nós somos os exportadores, e que no Ex-Works, o custo que eu vou ter é de disponibilizar o meu produto para o cliente pegar ele na fábrica e ir embora. Já a partir
do FCA, que é o Free Carrier, é quando eu não vou pagar o transporte principal. O transporte principal vai ser o importador que vai estar pagando. Já dentro do CPT, o CIP, eu vou estar pagando o transporte principal. Já quando a gente vem aqui para os que estão começando com a letra D, todos eles, teoricamente, eu já vou ter pago o transporte principal e ainda vou arcar com alguns custos lá na chegada do produto. Isso considerando os Incoterms para qualquer tipo de meio de transporte. Especificamente aqui para o transporte marítimo e fluvial, que são os mais utilizados hoje em dia, teoricamente eu vou ter os dois transportes aqui, que são os dois Incoterms, que são do grupo F, que é o FAS Free Alongside Ship, que significa livre ao lado do navio, e o FOB, que é o Free On Board, que é o livre a bordo, que é quando eu, teoricamente, disponibilizo meu material, meu produto que eu estou vendendo, mas eu não vou pagar o frete principal. E eu tenho os Incoterms que começam aqui com a letra C, que só podem ser utilizados aqui no marítimo e fluvial, que também são muito utilizados, que é o CIF e o CFR, que teoricamente eu vou estar pagando uma parte aí do transporte principal, tá? Mas aqui é só uma visão geral, e aí agora a gente vai entrar especificamente dentro de cada um dos Incoterms.